Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Carolina Schmitz, muito prazer. E hoje eu quero falar com você sobre o que eu aprendi fazendo uma masterclass com o CEO da Disney, Bob Iger. Antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero falar para você que eu também tenho uma sala de sinais que eu opero, né, opções digitais todos os dias às 10 da manhã, ao vivo e gratuitamente. Então aqui na descrição do vídeo tem um passo a passo para você que quiser participar e vamos lá, é de graça, não tem nada a perder, tamo junto, partiu. Bom, primeiro, como assim, Carol? Tu foi encontrar o cara, tu conhece ele pessoalmente, de onde é que tu fez essa tal masterclass, esse curso? Não, eu não conheço ele pessoalmente, é óbvio, mas eu assino um programa que não é daqui do Brasil, que é de fora, que infelizmente não tem legenda em português, então tem que, tipo assim, ir pausando que não entende, explicar o dicionário, enfim, tradutor, esse tipo de coisa. E também ajuda a treinar o inglês para quem curte, né, para quem tem esse desejo e junto a aprendendo coisas novas. Então tem diversas personalidades, só que são pessoas que conhecidas, né, mundialmente e que fazem isso que eles ensinam. Por exemplo, a aula do Bob Iger é sobre liderança, é sobre empreendedorismo, só que com um cara que justamente é o CEO da Disney. Então ele tem bastante autoridade, bastante, assim, é claro, todo mundo conhece, todo mundo sabe do trabalho que ele faz, então é totalmente verídico, enfim. Então eu fiz já várias aulas e a aula dele me chamou bastante atenção porque eu consegui trazer o que ele falava para dentro do mercado financeiro, para dentro das operações, enfim, independente de qual seja o tipo de ativos que você opera. Então, anota aí algumas coisas que é importantíssimo pra gente que trabalha com renda variável, principalmente para quem trabalha com internet, seja fazendo vídeo no YouTube, seja, enfim, qualquer tipo de renda que você tenha, que seja assim, exclusivamente uma renda onde você é seu próprio patrão, onde você que tem que comandar os resultados, é muito importante ficar atento a isso. E quem não é, quem ainda está se encaminhando para isso, já começa a fazer desde agora para não criar maus vícios, beleza? Se você não conhece um pouco da história da Disney, eu sugiro pesquisar, porque assim, a empresa Disney, ela detém muitas outras empresas, inclusive ela comprou a Fox, isso significa muita coisa, porque tem muitas e muitas empresas da própria Fox que agora fazem parte da Disney, então o nome da empresa não diz muito, porque quando você vai ver, aquela empresa é dona de várias outras. A Disney, por exemplo, é dona da Marvel agora, ela é dona da Lucasfilms, que é do Star Wars, enfim, ela comprou várias outras empresas, inclusive a própria Pixar também, que antes eles eram meio que concorrentes, e agora é tudo uma coisa só, tudo da Disney, e tudo isso durante a gestão do Bob Iger. Então não dá pra dizer que o cara é qualquer coisa, né? Ele sabe muito bem negociar, ele sabe pensar sobre como trazer a empresa para um próximo nível, e a gente pode utilizar tudo que ele falou, né, nessa masterclass para o nosso pessoal. Então a primeira coisa, talvez a mais importante aqui dentro do que a gente faz de opções digitais, também Forex, Bolsa de Valores, tudo que você pode imaginar dentro do mercado financeiro, a primeira coisa é o risco. Qualquer grande jogada que você for fazer, qualquer coisa assim que for tipo um pouquinho fora da curva ali ou fora da sua zona de conforto, vai ter um risco, tá? Porque você está saindo daquilo que você conhece, daquilo que você já domina, para descobrir alguma outra coisa e fazer e tentar, né, se dar bem fazendo aquilo ali. Então ele fala bastante sobre risco porque ele investiu bilhões de ele não, né? Mas ele fez a empresa pensar, considerar comprar uma outra empresa, né? Ele sendo o cabeça daquela operação por bilhões de dólares, e o que poderia dar muito errado, porque se tivesse sido uma compra mal sucedida, se tivesse não dado certo a parceria, aquele risco que ele tomou teria sido totalmente equivocado. Mas é importante a gente saber que a gente pode sim arriscar, que a gente deve arriscar, mas com sabedoria, né? Eu não vou pegar agora todo o dinheiro que eu tenho e abrir numa coisa, comprar uma franquia, abrir uma loja de uma coisa que eu nunca nem vi na minha frente, né? Então é muito comum, por exemplo, as pessoas que ganham boladas em Mega Sena, coisa do tipo, gastar todo o dinheiro, gastar mesmo, né? Porque investe em coisas que elas não
fazem ideia do que seja só porque elas acham que aquilo dá dinheiro. Então é importante, quando a gente vai arriscar, principalmente dentro do mercado, a gente saber o que a gente está fazendo. Se eu tenho uma empresa e quero, investir algum dinheiro na minha empresa para, de repente, começar enfim, fabricar algum outro produto ou coisa do tipo, eu preciso fazer um estudo, eu preciso ter pelo menos uma convicção, né? Às vezes, mesmo dentro da incerteza, a gente tem uma convicção de que a gente tem uma probabilidade muito maior de ter sucesso naquela empreitada do que falhar. E também acontece da gente ter essa super convicção e falhar mesmo assim, e tá tudo bem, porque ele também fala que é muito importante a gente aprender com esse tipo de coisa, com essas falhas, né? Porque, principalmente numa empresa do tamanho da Disney, ou algo do tipo assim, qualquer tipo de empresa grandona, pessoas de alta performance, né, que, enfim, operam milhões de dólares e reais, enfim. É importante a gente saber, a gente analisar as nossas falhas, os nossos erros, para saber o que a gente pode aprender com aquilo. Parece uma coisa, uma figurinha manjada, todo mundo fala disso, mas a gente acaba esquecendo. Então, por exemplo, um exemplo, semana passada uma coisa que, hipotética, tá? Vamos supor, semana passada eu quebrei uma banca, tá? De R$1.000, vamos botar assim. Aí, é muita muita imaturidade da minha parte, no sentido de dentro do negócio, né, dentro do que eu tô me propondo a fazer, simplesmente falar, tá bom, aprendi com o meu erro, tá? E daí no outro dia voltar e fazer a mesma coisa. A gente precisa desse tempo de maturação para entender o que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado, porque uma das coisas também é assumir a responsabilidade de falar, né? As coisas, ele até conta algumas histórias de algumas coisas que ele fez, de assumir, assim, esse erro que ele tomou e acabar tendo depois um resultado positivo por conta justamente de assumir a responsabilidade sobre os atos deles, porque justamente um líder, assim, dentro de uma empresa, ou até mesmo um líder para si mesmo, uma pessoa que realmente quer ali fazer as coisas direitinho e dar próximos passos em direção aos seus sonhos, enfim, tipo de coisa de coach que eu não sei exatamente como fazer, não sei falar, não sei nada, também não é intenção, eu só tô passando aqui, né, o que eu aprendi lá com a aula dele, mas é justamente a gente reconhecer quando tanto os nossos méritos, né, como também as nossas falhas. É importante até porque a gente precisa melhorar. Então, se a gente acha que a gente é perfeito, o que não existe pessoa nenhuma perfeita. Se você acha que você é perfeito, comenta aqui e daí tem que provar, né? Porque aquela coisa toda, enfim. Mas é justamente a gente entender onde que estão os nossos pontos negativos, onde que estão nossas falhas, para depois, quando a gente for dar fazer um novo investimento, por exemplo, ou colocar uma nova banca lá dentro da corretora para operar, a gente sabe o que a gente fez de errado e o que a gente não pode repetir esses erros. Uma outra coisa, e agora pra gente finalizar, porque acho que isso é que eu consegui fazer bem um paralelo mesmo da masterclass dele com o mercado, com as coisas que eu já venho falando aqui, é o tipo de coisa assim, ó, ele tem um horário, por exemplo, ele acorda, ele é tipo daquelas pessoas muito loucas que acorda antes do sol raiar e daí faz toda aquela sua rotina e tudo mais, mas ele faz tudo isso para poder ser um dos primeiros a chegar lá no trabalho dele e depois também sair cedo, por exemplo, 4h, 4h30, ele já tá indo embora para passar um tempo com a família dele, para passar um tempo, enfim, com a esposa, com os filhos, sei lá se ele é casado na real, mas ele fala bastante sobre a família. Porque ele não, apesar de ser um homem super bem sucedido financeiramente, dentro do trabalho, enfim, ele também quer ser uma pessoa bem sucedida na família dele, com as pessoas que ele convive, porque não adianta nada ele ganhar rios de dinheiro, ser mundialmente conhecido, ter a maior empresa do mundo, se ele for uma pessoa infeliz, uma pessoa que não se cuida, assim, uma pessoa que, estressada, ou provavelmente sim, ele tem os seus momentos de estresse, mas ele cuida bastante para se manter em forma, no sentido de com a mente sã, com o corpo são, saudável, enfim, se alimentar bem, esse tipo de coisa que a gente fala bastante, porque isso com certeza vai influenciar nos resultados que ele tem. É muito difícil tu conseguir manter um tempo assim, trabalhando com alguma coisa que vai te demandar muito, sem que em algum momento tu acabe pagando por isso se tu não cuidou o suficiente. Então eu espero que procurem a história dele, enfim, procura a trajetória dele dentro da empresa. Ele trabalha na empresa acho que há
40 anos e ele é CEO há 14, 15, enfim. E ele sempre começou assim, não era parente de ninguém da Disney, pelo menos que eu imagino, né? Ele, tipo assim, teve seus privilégios e tudo mais, mas ele foi escalando ali dentro daquela empresa, vindo de outras também. Então é uma história bem interessante pra gente entender e pra ver o que ele funciona que dá certo. Então, como eu tô assinando esse programa, que é um programa que tem muitas aulas de tudo que é tipo de coisa que vocês podem imaginar, inclusive se quiserem procurar masterclass.com, não me patrocinam, infelizmente, eu gostaria muito que me patrocinasse, porque eu simplesmente sou apaixonada. Então procurem, vejam as outras pessoas, né, que dão aula lá, e eu posso começar a trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Só preciso saber se vocês querem. Então comenta aqui embaixo, Carol, quero sim. Fala sobre personalidades, fala sobre os hábitos que as pessoas fazem e tudo mais, porque eu acho que é uma coisa muito interessante pra gente modelar, pra gente se inspirar, enfim. Certo? Se tu curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, não vai cair o braço, não vai dar pelo na mão, não vai dar nada do tipo, e ainda vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante pra você e pra outras pessoas. É nóis! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!